O quadro Direto ao Ponto, com o patrocínio de Heineken Tecnologia em Higienização. Conheça a linha Via Vale, produtos desenvolvidos para o seu cuidado e bem-estar no seu lar. Acesse nossas redes sociais, @Produtos Via Vale. Estava falando aqui na abertura do programa, Dr. Marcos Frank, médico e gourmet, nosso comentarista aqui das sextas-feiras, que pode ter aquela comida preferida. Muitos falam churrasco, outros falam sushi, outros falam pizza, outros batatinha frita, lasanha, sei lá. Ninguém vai falar, minha comida preferida é o arroz com feijão. Agora, tira dessas pessoas o arroz com feijão. Aquilo que está no dia a dia, no nosso prato, no restaurante, em casa, para ver a falta que vai fazer. Não é por aí, doutor Marcos Frank? Grandes pratos brasileiros, hoje o típico arroz com feijão. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí. Exatamente isso. Se a gente andar pelo Brasil, o Brasil é um país continental, a gente vai encontrar as mais diferentes comidas. Vai encontrar churrasco aqui, vai encontrar carreteiro, vai encontrar pratos a peixes de base de peixe no norte, nordeste, mas tem uma coisa que une o Brasil inteiro, que é o arroz com feijão. Né? Aonde tu andar no Brasil, tu vai encontrar arroz com feijão e as pessoas vão comer, e isso forma a base da nossa alimentação. O resto a gente vai acrescentando depois. Eu resolvi procurar um pouco da história do arroz com feijão, porque não são todos, são poucos os países, inclusive, que têm essa dieta parecida com a nossa do arroz com feijão como a base da sua alimentação. Cuba tem algo parecido, que se chama cristianos e mouros, né? Uma analogia ali com branco e preto, né? Mas o arroz e o feijão são feitos ao mesmo tempo no mesmo prato. Os árabes têm uma coisa parecida, chamada mijadra, que é lentilha com arroz cozido ao mesmo tempo. Agora, fazer o feijão separado, o arroz separado e misturar no mesmo prato, isso é uma coisa bem brasileira. E para entender esse costume, a gente tem que voltar na história aí. A mistura de arroz com feijão ganhou uma popularidade maior quando, durante o Império Brasileiro, depois da chegada da família real portuguesa, depois do Império Brasileiro, começaram a servir arroz no rancho dos soldados. E já tinham feijão. Os índios que aqui moravam já conheciam o feijão. Só que eles consumiam ele de uma maneira diferente. Ele mais seco, com pouco caldo, e normalmente misturado com farinha, pimenta e carne. Algo parecido com o que nós chamamos de feijão tropeiro. Então, os índios já conheciam, né? Eles já tinham alguma coisa parecida com arroz por aqui, mas o arroz, a origem dele maior, vem do Oriente e da Índia. Começaram a misturar isso. Então, ninguém sabe bem se acha que foi o exército. O arroz fez um caminho aqui no Brasil um pouco diferente. Os índios conheciam um tipo de arroz que eles chamavam de milho d'água, mas que era algo diferente. E depois, com o tempo, começou a chegar o arroz que os portugueses traziam as sementes. Somente em 1766 fizeram aqui uma usina de beneficiamento de arroz. E a partir daí o arroz ficou mais soltinho. Até então o arroz era uma papa. Uma das brigas que até hoje existe na culinária brasileira, né? Tu gosta de arroz como? Eu gosto ele grudadinho ou tu gosta ele soltinho? Antes de ter uma usina de beneficiamento, não tinha essa discussão. Todo mundo comia ele grudadinho, empapado e pronto. De lá para cá, o arroz assumiu uma dimensão enorme na nossa alimentação. E foi plantado no seco e no molhado por todo o país aí. Já o feijão, ele é conhecido aqui, começou pelos índios, pelos incas. Os incas comiam eles aqui ao sul, um tipo de feijão, mais ao norte, próximo da Colômbia, outro tipo. E lá, entre os mexicanos, os astecas e os maias também conheciam o feijão. Então, o feijão, quando os portugueses chegaram aqui, ele já era consumido e plantado pelos índios. Alguns secavam a vagem, né? Porque o feijão dá numa vagem, tem que deixar ele secar no sol, tem que bater ele para tirar a casca. Então, alguns índios já dominavam essa técnica e outros vendiam na vagem. Então, o feijão já era conhecido. O que faz de nós um país diferente é isso. Nós, a partir do século
XIX, nós começamos a juntar o arroz com o feijão e ele virou aí um prato nacional. Vai uma carne, vai uma salada, vai alguma coisa a mais. Pode colocar, o feijão pode ser preto, pode ser vermelho, tem outros tipos aí, mas não tem nenhuma dúvida de que feijão com arroz é uma preferência nacional. E a receita de hoje aí é uma receita um pouco diferente. Eu não vou ensinar brasileiro a fazer arroz e feijão. Então, deixei uma receita portuguesa que faz arroz com feijão, mistura eles na mesma panela. Para quem quiser fazer, é um prato bem interessante. E é a dica aí para o nosso final de semana. Tá bom, doutor Frank. Um grande abraço para ti, um ótimo final de semana. Arroz com feijão, para mim, o Lê tá aqui, né? O Lê Cícero, que é o assessor aí da Prefeitura de Lajeado, tá aqui com o prefeito que disse que é a comida principal dele, né? Preferida dele, né? Que eu falei, brinquei no início. Normalmente não é a comida preferida, mas é difícil a gente viver sem. Eu fiquei um período sem o feijão, cara, quando eu consegui comer feijão de novo foi uma dádiva, assim, eu lambi os beiços, assim, era uma coisa que, não sei, faz falta. E aí só tinha o feijão em latinha, sabe? Aquele que tu compra no mercado? Cara, não dá, não é diferente, não dá e faz muita falta. Então, acho que é uma ótima pedida aí sempre o tradicional arroz com feijão. Valeu, doutor Frank! Aí. Muito obrigada, Dr. Marcos Frank, médico e